Shalom, Shavatov, boa tarde. Estamos no início de uma nova semana e no início de uma nova semana temos diante de nós novas perspectivas, novos desafios. Temos diante de nós uma semana toda para podermos realmente estarmos aí em atividade e não deixando com que haja conflitos. Que tipo de conflitos? Um conflito entre a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. A nossa vida secular nas suas buscas diárias, nos seus compromissos diários, bem como durante os dias da semana, nós temos aí a nossa vida secular com os nossos interesses do mundo físico, do mundo material. Contudo, nós não podemos deixar de lado a nossa vida espiritual, o nosso mundo espiritual. Por isso é importante que nós estejamos realmente iniciando a semana à tarde com a Torá. Dessa forma, podemos então entrarmos no princípio da semana, entrarmos aí em harmonia, em equilíbrio, a nossa vida espiritual e a nossa vida secular no mundo físico, no mundo materialista. Se nós iniciarmos bem a semana, sem sombra de dúvidas, teremos aí cada dia bênçãos sobre bênçãos. Os obstáculos que durante a semana vão se apresentando, que o Eterno permite, na realidade não é para atrapalhar o nosso caminhar, não é para atrapalhar o nosso desenvolvimento no dia a dia, tanto do lado espiritual como do nosso lado material, físico da nossa vida. E portanto, nessa harmonia, nós precisamos simplesmente procurarmos cada vez mais estarmos centrados na Torá, que é a base para todas as coisas da nossa vida. Então, louvamos e bendizemos a Hashem por essa à tarde com a Torá, essa sala de estudos que nós temos aí diariamente para trazer aqueles que estão conosco e constantemente entram conosco na live, ao vivo, e aqueles que posteriormente vão assistir ao vídeo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, Bendizemos bendizemos a Hashem por aqueles que constantemente estão conosco aí diariamente, a exemplo da Malu, lá de Sebastião, Brasília, Distrito Federal, que está aí diariamente nesta sala de estudos, junto com aqueles que aos poucos vão entrando aí momento a momento. Então, Shalom, Malu, a você, família, a comunidade aí, uma ótima semana. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, também sempre está conosco aí, em à tarde com a Torá. Shalom, Shalom, e que possamos aí, nesta semana que temos diante de nós, estarmos firmados na Torá, no equilíbrio, vida espiritual e vida secular, para que possamos ter uma semana prazerosa, tanto com shalom e bem-estar. Shalom no campo espiritual, bem-estar no campo secular, para que realmente tenhamos aí dia a dia bênçãos sobre bênçãos, vitórias sobre vitórias e conquistas sobre conquistas, ok? Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 20 de dezembro do ano 2020, e pelo calendário judaico, estamos no dia 5 do mês de Tevet, do ano 5781. Edna, louvamos a Hashem pela graça que Ele nos concede de podermos realmente entrarmos na Torá. Vamos a algumas curiosidades. Hoje nós vamos iniciar a nossa 11ª Parashá, Vaigash,
e se aproximou, que significa. Ontem encerramos a 10ª Parashá Miketz, ao fim, ao extremo. Então ontem, com o encerramento da Parashá Miketz, a Parashá ela teve 146 versículos que nós lemos e estudamos durante a semana. Então, esta somatória, né, de versículos do livro de Bereshit até aqui, com o encerramento ontem, com a 10ª Parashá, somou 1.343 versículos que estudamos até ontem à tarde, ok? Hoje, iniciando a Parashá Vaigash, e se aproximou, nós teremos durante a semana a leitura e o estudo de 106 versículos. Somando então com 1.343 de ontem, até ontem, então no próximo fim de semana, no próximo Shabat, nós estaremos aí completando 1.449 versículos sendo estudados pela Torá, né? E só estamos no livro de Bereshit, né? Temos aí essa semana, a penúltima Parashá de Bereshit, e na semana que vem nós estaremos então na última Parashá do livro de Bereshit, Vayehi, que significa viveu, e depois nós vamos entrar no livro de Shemot, com novos conhecimentos, né? Novas novidades, e assim nós vamos estar aí diariamente conhecendo cada vez mais a Torá nesse sentido aí, ok? Eu vou precisar chamar a minha querida Edna para que a gente possa... Vamos primeiro à gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. A palavra de hoje, lá na frente do computador tem umas folhas lá atrás para mim, fazendo favor, esqueci de pegar. Na primeira gota de sabedoria do dia de hoje, nós temos aí a primeira palavra que o Rebbe Menachem Mendel é isso daí, Maria Luísa. Os homens sem as esposas não são nada, absolutamente nada. É isso daí mesmo. Obrigado. Né? Graças a Hashem que nos deu a esposa, né? E nós vimos aí, inclusive até aqui temos visto pelos patriarcas que muitas visões proféticas eles não viram, foram elas que viram. E elas tomaram atitudes sábias, temente ao Eterno, justamente para que como diz, o objetivo supremo, desde o princípio, não seja perdido, não seja esquecido. O objetivo supremo é, sem sombra de dúvidas, transformar o mundo para ser o lar de Deus, né? Então, não resta dúvidas por isso daí mesmo, né? Sim, louvamos o Eterno porque Ele tem dado, né, ao povo de Israel e tem dado aos Benei Noach, né, mulheres sábias para que possam realmente ajudar os seus maridos, ajudar os emissários, né, quem são os emissários, realmente a estar sempre no caminho, sempre no prumo, sempre na jornada aí, né? Eu louvo o Eterno que tenho aí desde 1975, né? 19 de junho de 1975, quando nós começamos o nosso namoro, né? A minha professora da terceira série, quando chegou no fim do ano, eu falei para ela, falei assim, professora, o dia que eu apresentar para a senhora minha namorada, é com ela que eu vou casar. E passaram-se anos e anos, né? E aí, num belo dia, eu e a Edna encontramos ela, a nossa professora, Dona Terezinha Ártico Marangon, uma excelente professora, uma excelente mestre. Nós encontramos com ela um dia na rua, e aí eu apresentei a minha namorada.
Aí ela falou assim, muito bem, bonita, parabéns. Falta a segunda parte, hein? Naquele momento eu não lembrei da segunda parte, né? E aí eu falei para ela, falei, segunda parte, professora? Ela falou, lembra que você me disse? O dia que você me apresentar a sua namorada, o que você falou? Aí eu lembrei. Eu falei, o dia que eu apresentar minha namorada para a senhora, é com ela que eu vou casar. Ela falou, então, vamos ver essa segunda parte, né? Eu falei, a senhora receberá o convite do nosso casamento. E ela recebeu o convite do nosso casamento. Né? E estamos aí, né? Praticamente são 45 anos, né? 4 anos de namoro e 41 anos de casados, né? E vocês já perceberam, né? Vira e mexe, eu dou um jeitinho de falar na Edna, né? É isso daí mesmo, né? Sem a Edna eu não sou nada no nosso campo do mundo inferior aqui, né? Nós não somos nada sem Hashem, não resta dúvida. Mas na nossa jornada aqui diária, sem a Edna eu não sou ninguém. Então, Baruch Hashem por isso. Isso tudo porque eu esqueci o papel lá na frente do computador. Tá vendo só como são as coisas? Né? Como que o Eterno faz as coisas acontecerem, né? E sem sombra de dúvidas, louvamos a Hashem por isso. Porque na vida de Yosef, na vida de José, nós vimos na aliá anterior, quando ele deu uma porção a mais para Beniamim, a esposa de Yosef viu isso, ela pegou uma porção a mais e levou para Beniamim, né? Então, com essa atitude dela, ela estava mostrando para Yosef que ela estava aprovando a atitude dele, né? Então, de uma forma inteligente, doce, meiga, ela disse simplesmente para o seu marido, parabéns, você tomou uma atitude correta. E na sequência os 2 filhos, né, Menashe e Efraim, foram e deram cada um mais uma porção para Beniamim, né? Por isso que Beniamim teve 5 porções a mais do que os seus irmãos. Então realmente quando a família ela está no centro da vontade de Hashem, e a Torá é a base para suas condutas ética, moral e principalmente espiritual, realmente a família ela está unida, firme, em prol do objetivo supremo. E o nosso objetivo supremo é transformar o mundo no lar de Deus. Ok? Vamos para a nossa gota de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel, né? Então vamos lá. Não somos profetas. Se fôssemos profetas ou videntes, veríamos o que é importante e o que não é, o que gerará frutos e o que permanecerá estéril. Mas somos pessoas comuns numa época confusa, nossa vida é cheia de incertezas, tudo pode acontecer, não temos maneira de prever. Não somos capazes de decidir que mitzvah é importante e qual dará frutos. Tampouco se espera que tomemos nossas decisões desse modo. O que se espera de nós é que, simplesmente, agarremos tudo que Deus nos mandar e façamos com isso o melhor possível. Quais serão os resultados? Qual é o propósito disso? Só Ele sabe. O que interessa, o que é importante para nós é exatamente o que? Agarrarmos tudo o que Deus nos manda e procurarmos fazer da melhor forma possível, certo? Quais os resultados? Nós não precisamos nos preocupar com os resultados, porque essa não é a nossa preocupação primordial. A nossa preocupação primordial é estar na Torá, estar nas mitzvot, nos mandamentos da Torá, né? Entre elas, as 7 leis universais que são específicas para os não-judeus. E dentro disto, temos também as 10 palavras, né? Os conhecidos como os 10 mandamentos, porque dentro dos 10 mandamentos, já vimos aqui no nosso estudo, os 10 mandamentos foi escrito com 620 palavras.
que corresponde a 613 mandamentos para os judeus especificamente, e 7 mandamentos para os não-judeus especificamente. Portanto, 613 mais 7 dá 620. Então, os 10 ditos de Hashem estão dentro dessa questão aí, justamente para que nós possamos, ombro a ombro com os judeus, estarmos num serviço ao Todo-Poderoso, certo? Dentro disso daí nós temos o Shema, que vem dentro do mesmo prisma, certo? Então, por isso, para nós, especificamente não judeus, precisamos Teshuvá, Tefilá, Tzedaká, estudo de Torá e as 7 leis universais, conhecidas, né, como as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Então é nisso que nós temos que nos agarrar. E no dia a dia, o Eterno, o Todo-Poderoso, ele vai providenciando situações, ocasiões em que ele vai nos dando oportunidades para podermos viver isto. Então, a nossa preocupação não é com o resultado. A nossa preocupação é exatamente estarmos vivendo o momento, o presente, de forma que nós estejamos cumprindo o nosso objetivo supremo, que é transformar o mundo no lar de Deus. Quanto aos resultados, Deus sabe o que ele pode dar a cada um, certo? Alguns podem receber, sem sombra de dúvidas, né, uma enorme quantidade de bênçãos, né, de diversas formas, que ele não vai se afogar a elas e muito menos desviar do caminho. E ele sabe que tem outros que, se receber muitas bênçãos de uma vez, ele vai acabar se sufocando e vai acabar abandonando o caminho. Então é melhor ir dando gota a gota ou porção a porção, para que ele possa permanecer na sua jornada, sempre com o seu objetivo supremo: estar ombro a ombro com os judeus, servindo a Deus um serviço do coração com amor, para que o mundo seja transformado no lar de Deus, né? Então, dessa forma, é onde que nós precisamos tomar decisões no momento, no presente. Não adianta você focar decisões passadas, porque não tem como voltar ao presente, não tem como estar no presente. Não adianta você focar futuro, porque o amanhã pertence somente a ele, é o presente, é o momento. Então esse é o momento em que você precisa estar nessa sintonia, nesta harmonia com o Todo-Poderoso. A alma divina, mas conectada com a centelha divina de Hashem em seu interior, para que você possa realmente estar conectado com o Ein Sof, o infinito, que é o Todo-Poderoso. E a segunda gota de sabedoria para nós nessa tarde, o Rebbe diz assim: aceite Deus como sócio em seus negócios, ofereça-lhe 10% do lucro líquido, e ele não recusará esta sociedade. Aceite Deus como sócio em seus negócios, ofereça-lhe 10% do lucro líquido, e ele não recusará ser um sócio com você no seu dia a dia e em tudo que você realizar. Por isso, né, sem sombra de dúvidas, a Tzedaká é algo importantíssimo para a nossa vida, ok? Bom, vamos lá para a nossa primeira aliá, da nossa 11ª Parashá, Vaigash, que significa e se aproximou, e a nossa primeira aliá está no capítulo 44 de Gênesis, Bereshit, a partir do versículo 18 até o verso 30, com os comentários de Lirash. Vamos então iniciar a nossa aliá, nossa leitura diária da porção da Torá desta semana. Então vamos à nossa primeira leitura. Capítulo 44, verso 18. Nós vamos hoje ler primeiro a nossa aliá, e em seguida estaremos aí fazendo alguns comentários daquilo que os sábios trazem para nós, ok? Então, nesse nosso início, né, nós temos aí Judá confronta José. Por isso que a Parashá ela chama Vaigash.
que significa e se aproximou. Judá então aproximou-se de Iosef e disse: por favor, meu senhor, permite que eu, teu servo, fale uma palavra que entrará no ouvido de meu senhor, isto é, te comoverá, porque uma vez que tens nossa vida em tuas mãos, tu és igual ao faraó, no que diz respeito a isso. Ainda que minhas palavras possam parecer ríspidas, não te endureças contra teu servo. Realmente esperas não sofrer as consequências dessa injustiça? Não tens conhecimento de que um faraó anterior foi afligido por pragas severas por haver detido minha bisavó Sara apenas uma noite? Já sabemos que teu faraó não cumpre a sua palavra, e parece que tu pretendes agir da mesma maneira. Era essa, de fato, a tua intenção quando nos mandaste trazer Beniamim a ti, a fim de comprovar o que dissemos? Se permitires em provocar-me assim, matarei a ti e a teu faraó. Recapitulemos o teu comportamento até aqui. Veja bem, Vaigash, e se aproximou. Então Yehudá se aproximou de Yosef, que ele não sabia que era o seu irmão, era o governador. E ele aproximar-se do governador é uma sentença de morte. Ele não foi convocado para se aproximar. Ele toma a iniciativa, ele toma de ousadia e coragem e vai se aproximando do governador. Ele vai confrontar o governador. E nesse momento os seus irmãos retrocedem, porque ele sabe que ali vai ter um embate. E vai ser um embate, como diz na linguagem brasileira aí, de tubarão, de gente grande. E por isso os irmãos recuaram. Vamos continuar. Verso 19. Desde o princípio, meu senhor perguntou a seus servos todo tipo de questão irrelevante, como: tendes pai ou irmão? O que te levou a pedir tais informações sobre a minha família? Tensionavas casar tua filha, ou tensionavas desposar nossa irmã? Não obstante, respondemos a meu senhor com paciência e sinceridade, dizendo: temos um pai idoso e há um filho jovem que nasceu em sua velhice. Agora sabemos que seu irmão, nosso irmão, em busca de quem viemos originalmente ao Egito, está morto, de modo que ele é o único filho remanescente de sua mãe e de seu pai, e seu pai o ama muito. Yehudá disse ao vice-rei que seu irmão Iosef estava morto, porque temeu que, se lhe dissesse algo diferente, ele poderia exigir que o trouxessem à sua presença. E como eles fariam isso, se não sabiam do seu paradeiro? Por isso que ele disse: esse irmão está morto, e o seu irmão mais novo, o seu pai o ama muito, certo? Assim como ele exigiu a presença de Beniamim, se ele falasse que Iosef estava vivo e perdido em algum lugar, ele poderia exigir que o trouxesse à sua presença. Então ele preferiu dizer que estava morto. Verso 21. Yehudá prosseguiu: disseste a teus servos: trazei-o a mim, para que eu o veja. E dissemos a meu senhor: o moço não pode deixar a cercania de seu pai, pois isso seria doloroso demais para seu pai. Além disso, se deixar a cercania de seu pai, ele pode morrer, pois tememos que, assim como sua mãe faleceu durante uma viagem, o mesmo lhe aconteça. Yehudá não podia dizer ao vice-rei que seu irmão Yosef também morrera em uma viagem, embora já lhe tivesse mentido quando falou que ele estava morto, porque lhe haviam dito anteriormente que tinham ido ao Egito para procurá-lo. Yehudá continuou: porém não te importou que ele fosse o único filho de seu pai remanescente de sua mãe. Disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer ao Egito convosco,
jamais tornareis a ver o meu rosto. Subimos de volta a Canaã, a teu servo, meu pai, e lhe dissemos o que falou meu senhor. Então, quando nosso pai disse, voltai e comprai para nós um pouco de alimento, respondemos, não podemos descer desta vez, como nós mesmo deliberamos. Se nosso irmão mais novo estiver conosco, desceremos, pois não podemos ir e aparecer diante do homem sem nosso irmão mais novo. E disse-nos teu servo, meu pai, bem sabeis que minha mulher, Rachel, deu à luz 2 filhos para mim. Um deles me deixou e nunca retornou. E eu disse que ele deve ter sido devorado por um animal. Não o vi desde então. E se tomardes este de mim também, e ele sofrer um desastre, assim como seu irmão sofreu um desastre em uma viagem, vós cruelmente fareis baixar meus cabelos brancos à sepultura. Enquanto ele está comigo, eu me consolo da perda de sua mãe e de seu irmão. Se ele morrer, será como se eu tivesse perdido todos os 3 de uma única vez. Evidentemente, Erudá não podia dizer a Iosef que a verdadeira razão pela qual Iacove não quisera enviar Beniamim com os irmãos era uma suspeita de que eles tivessem agido com maldade e negligência no caso do desaparecimento de Iosef, de maneira que ele expressou a relutância de seu pai nesses termos. E Erudá prosseguiu, portanto, agora, quando eu for de volta a teu servo, meu pai, e o moço não estiver conosco, e dado que sua alma está ligada à alma dele, aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. Ei, que pena, hein? Só amanhã que nós vamos saber o que vai acontecer aqui, né? Judá confrontando o governador sem saber que era o seu irmão. Vamos usar uma expressão aí, né? Greca romana, né? Uma luta de titãs, no bom sentido, ok? Mas aqui verdadeiramente, né? A luta de 2 grandes líderes após os patriarcas, que iria repercutir na história, na sequência, assim como na história do povo judeu até hoje. Ainda permanece essa história aí. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito desses dois homens, esses 2 líderes, que inclusive os nossos sábios falam que haverá a manifestação, provavelmente, de 2 Mashiach, o Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, que é da descendência de Judá. De forma bem simples e para entendermos, sem entrarmos aí em toda a problemática, né, ou em toda as questões complicadas, né, que a Kabbalah traz, o Zohar, a própria Mishnah, mas falando de uma forma bem simples para todos entendermos. Mashiach ben Yosef é aquele que, segundo o Zohar e os sábios falam, é o Mashiach que entra numa das salas do palácio, onde ali estão todas as enfermidades do povo judeu. Todos os enfermos do povo judeu, desde o princípio até o momento da revelação de Mashiach, toda a enfermidade ou todas as enfermidades do povo judeu e todas as enfermidades dos não-judeus ali estão. E ele sofre as dores de todas as enfermidades. E só ele pode realmente suportar as enfermidades de todo o povo judeu e de toda a humanidade, certo? A linha que vem no sentido de Mashiach ben David, da descendência de Judá,
fala sobre aquele que vai realmente, sem sombra de dúvidas, é aquele que vai estar à frente dos exércitos de Israel, para trazer todos os judeus do mundo, de todas as nações, de volta para Eretz Israel. E é este que vai estar à frente, né, do exército de Israel para guerrear as guerras de Hashem. E é onde que ele vencerá realmente todos os exércitos inimigos, e dessa forma Mashiach ben David, que vem da descendência de Yehudá, então ele vai estabelecer o seu reino de paz, e onde não haverá mais guerras, e instrumentos de guerra serão transformados em aparelhos de agrícolas, né? Então dessa forma nós temos aí essa questão que os nossos sábios dizem, né? E depois tem umas coisas mais detalhadas que numa oportunidade melhor nós poderemos estar aí conversando sobre isso, ok? Mas simplesmente para dizermos quem são esses dois homens, só para ter uma visão disso daí, certo? Sem sombra de dúvidas, né? Os Benei Noach juntos estarão com o povo judeu e junto com Mashiach nessas guerras aí, né? O que nós estamos enfrentando nos dias atuais, as adversidades que nós estamos enfrentando, principalmente nos dias atuais, certo? Essa famosa guerra de, entre aspas, pandemia, é uma guerra que nós estamos enfrentando, e ela é uma preparação para as verdadeiras guerras de Hashem, que Mashiach irá guerrear, que nós estaremos com ele nessa guerra. Só que nós agora estamos sendo aquilo que o salmista diz, que ele, o Todo-Poderoso, é ele que adestra as nossas mãos para a batalha. É ele que prepara as nossas mãos para a batalha, né? Teshuvá, Tefilá, Sedaká, estudo de Torá e as 7 leis universais, certo? Preparam as nossas mãos para essa peleja, né? Então nós estamos sendo preparados para as guerras nos dias de Mashiach. Com isso, o que nós vemos hoje, como nós acabamos a festividade dos Macabeus, quando o mundo grego sírio, né, os exércitos gregos sírios vieram com o helenismo para fazer a assimilação do povo judeu, abandonando a sua fé, sua cultura, seus usos e costumes, etc. e tal, os Macabeus não aceitaram, e era uma família de sacerdotes, e eles encabeçaram uma luta contra o exército opressor, entendeu? Exército opressor. Ou seja, todos os opressores, ele vem justamente para fazer você perder a identidade sua, fazer com que você não tenha uma referência religiosa, raiz, no caso específico nosso e os judeus, Torá, que venhamos perder a nossa raiz Torá, certo? E aí venhamos simplesmente aceitar o que eles mandam, certo? Se eles chegam e dizem, ó, a mesa é de pedra, mas na realidade ela é de madeira, você tem que aceitar que é de pedra. A mesa é de pedra, mas eles dizem, ó, a mesa é de madeira, você tem que aceitar que a mesa é de madeira. Se eles chegam e dizem para você, ó, você mulher, não é mais mulher, você você é menine, e você aceita. Você não é mais homem, você não é mais menino, você é menine, e você aceita. Vai se assimilando. É isso que através desses últimos 30 anos, né, o mundo tem vindo sendo assimilado. A guerra dos Macabeus, na realidade, os opressores eles mudaram os figurinos, mas o objetivo é o mesmo. É fazer com que não haja memória do único e verdadeiro Deus e o único Criador de todas as coisas. Que não haja realmente o devido valor para a família. Família não é mais família, família é qualquer coisa, menos família. É isso que faz 30 anos que o mundo e o nosso Brasil está sendo assimilado.
né? Hoje você pega aí, por exemplo, né, a gente costuma dizer, né? Tem pessoas que envelheceram não sei porquê. Homens e mulheres que envelheceram não sei porquê. Porque eles simplesmente negam as suas raízes. Se deixaram assimilar de tal forma que, vamos usar uma palavrinha aí um pouco chula, né? Tornaram-se pessoas velhas, idiotas, sem inteligência e estúpidas, que é a forma que o mundo está andando nos dias atuais. E aqui nós temos o confronto, entre aspas, de dois grandes líderes do povo judeu, que vai ressoar em toda a história do povo judeu até o presente, até os dias de Mashiach, e isso tem influenciado o mundo inteiro. Graças a isso é que ainda existe algum pudor, graças a isso que ainda existe algum temor a Deus, graças a isso que nós temos ainda uma boa parte do povo judeu que preservou a Torá, porque assim nos dias de Macabeus e através da história até aqui, muitos judeus se deixaram assimilar pelo helenismo, abandonaram as suas raízes, a sua identidade e se deixaram levar, entre aspas, se deixaram levar pela moda. A moda agora é essa. Todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer também? Né? É a mesma coisa. Né? Muitos e muitos judeus estão ainda no meio da idolatria e ainda estão comendo carne de porco, por exemplo. Porque se assimilaram, deixaram-se assimilar através dos tempos. E os últimos 30 anos, de forma geral, estão fazendo isso. Então, na verdade, nós precisamos cada vez mais estarmos fortes na Torá. Por isso, a grande mensagem no final de Hanukkah é: seja luz e forte, e siga em frente. E a mensagem principal aqui da nossa Parashá Vaigash, e se aproximou, a mensagem principal é para que nós não venhamos esquecer o nosso objetivo supremo: transformar o mundo no lar de Deus. E é interessante nós observarmos esse detalhe, amados, porque quando Deus criou, nós ainda estamos no livro de Bereshit, que a primeira grande mensagem de Bereshit é no princípio. Ou seja, desde o momento em que no princípio Deus criou todas as coisas, o seu objetivo supremo era fazer deste mundo o seu lar, para estar entre os seus. E ele não mudou o seu objetivo. E através dos milênios, ele sempre teve um povo que se manteve fiel a isso. Mesmo quando o povo judeu veio se rebelar contra os mandamentos do Eterno, a vontade suprema, mesmo nessa rebeldia, mesmo dentro do povo judeu, tinha e sempre teve, sempre tem e sempre terá uma boa porção que se mantém fiel ao objetivo supremo da criação. E aqui na nossa Parashá Vaigash, nós somos novamente chamados à atenção de não nos desviarmos do nosso objetivo supremo. Ou seja, Deus não mudou, as pessoas mudaram. Não foi Deus que mudou. Deus, ele continuou desde o princípio criando homem e mulher, macho e fêmea. São os homens que mudaram e inventaram um monte de besterol para dizer que homem não é homem, mulher não é mulher, ser humano não é ser humano, é uma coisa. São os homens, são as pessoas que mudaram. Certo? Qual é a lógica? A lógica é o seguinte: quando a coisa é certa, você não precisa obrigar ninguém a fazer. A pessoa vai encarar o fato e vai ver, pô, realmente isso é sério e é certo. Então eu vou fazer. Um exemplo típico dos nossos dias que estamos vivendo aí.
alguém está dizendo que a vacina ela é muito boa. Não vamos nem dizer a respeito da sua procedência, ok? Mas tem um certo povo aí que está dizendo a vacina é muito boa, que não precisa nem da aprovação da Anvisa, de tão boa que ela é. Mas se a vacina é tão boa assim, por que estão querendo obrigar o povo a tomar? Ela não é boa? Então não precisa obrigar ninguém. Ela é boa? É só pôr, então, nos postos de saúde, as pessoas vão fluir normalmente para os postos de saúde para se vacinarem. É o que acontece, por exemplo, com as crianças, quando nascem por aí, tem aquelas vacinas, né? Entre elas a famosa vacina poliomielite, né? Se não me engano é esse nome mesmo, que é para que a criança não tenha aquele problema de atrofia muscular e venha a ter problema de paralisia infantil. Todas as mães, principalmente, todos os pais sabem disso. A vacina é ótima. De tão boa que ela praticamente foi erradicado a paralisia infantil no Brasil. Por quê? Porque as mães levam seus filhos para vacinar, porque a vacina é boa. Mas tem uma aí que estão dizendo que tão boa que ela é, que precisa aí ter uma ordem judicial para obrigar as pessoas a tomar. Que vacina boa é essa? E as pessoas vão se assimilando. Essas coisas vão se tornando normais na vida dela. Então elas vão perdendo a sua identidade, elas vão perdendo a sua inteligência e se tornam estúpidas e se tornam sem inteligência diante desse mundão que as pessoas estão trazendo aí. Entendeu? Então é isso que esse confronto entre Yehudá e José vem acontecer, porque aqui estão realmente coisas preciosas para ser relembrada e que tem sido parte do povo judeu e de todo aquele que confia verdadeiramente no Todo-Poderoso. Por isso, amados, nós precisamos ser luz e sermos fortes, porque a correnteza é brava. A correnteza é brava. E lá na ponta tem uma grande cachoeira. Se você se deixar levar pelas ondas, né, então você vai ter uma grande queda lá na frente ou lá atrás, certo? Da cachoeira. Então por isso, seja luz e seja forte. Só para nós lembrarmos aqui uma contribuição do nosso Rabino Michel Tabassinik sobre a data de hoje, 5 de Tevet. Hoje comemoramos uma data muito especial, conhecido como Didan Notzar. Para explicar o assunto, em resumo, há vários anos alguém se atreveu a retirar muitos livros da biblioteca de Agudat Hassidei Chabad, alegando que esses livros lhe pertenciam. O Rebbe de Lubavitch explicou que aquele roubo representava algo espiritual de grandes proporções. Era possível perceber como tudo aquilo estava mexendo muito com o Rebbe. No dia 5 de Tevet do ano 5747, a contar da data da criação, a Corte Federal Americana saiu com o veredicto final de que os livros devem voltar à biblioteca de onde foram tirados. O Rebbe frisou que este dia é um Yom Segulah e Eteratzon. Pode se traduzir como um dia extremamente propício, mas vai além disso, para todas as gerações. Também enfatizou que nesta reta final, antes da redenção, uma nova fase começou nessa data. É um momento especial para se pedir pela redenção e por bênçãos em todos os aspectos. É um dia para se falar mais capítulos de Salmos e de estudar mais Torá. É uma data para se fazer boas decisões para o futuro, de adquirir mais livros sagrados, de escrever uma carta ao Rebbe pedindo bênçãos diversas. Não deixe este dia passar em branco. Temos pouca compreensão da magnitude desta data e temos uma chance especial de trazer Mashiach ainda mais rápido.
não deixe para depois, né? Essa é uma contribuição do nosso rabino Michel Tabassinik, e dentro desse aspecto aqui, ele diz, em mérito de Enie Bat Tubi, Tigie, que tem a cura rápida e completa. Então essa contribuição do nosso Rabi Michel Tabassinik, em prol e em mérito, né, para uma cura rápida e completa de Enie Bat Tubi, certo? E ao mesmo tempo trazendo para nós um conhecimento precioso. Hoje, dia 5 de Tevet, é um dia especial em que o colegiado jurídico, né, ou seja, a justiça americana, determinou que os livros que foram tirados da biblioteca retornassem à biblioteca. Por quê? Porque a biblioteca, ela não é de ninguém, ela é de todos. E por isso, os livros, eles precisam estar à mercê de todos. Porque o livro traz sabedoria, inteligência, e não permite que você seja igual ao curso natural dos últimos 30 anos que estão aí querendo impor nesse mundo, né? Para que o mundo se torne um mundo estúpido, sem inteligência, um mundo idiota. Não entre nessa barca, porque ela é furada. Mas vamos sim, sem sombra de dúvidas, estarmos aqui. Acima de tudo, né? Como diz o Salmo 121, acima de tudo, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá a ajuda, o socorro? O socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Simplesmente isso. Tendo as precauções de praxe, nós não podemos estarmos encurralados, encarcerados, prisioneiros. Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, não sermos massa de manobra. Por quê? Porque aqueles que confiam no eterno, diz o salmista, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Para sempre, certo? Um exemplo, se noticia muito que no Brasil mais de 180 mil morreram por causa do bichinho lá, certo? Mas não noticiam que mais de 6 milhões e 300 mil pessoas foram curadas, estão curadas. Simplesmente isso. Então, amados, né? E depois, né, vimos aí as orientações do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que o rabinato, né, dos Estados Unidos e de Israel trouxe no início lá de fevereiro, março, né, trouxe lá a respeito das nossas, como se diz, das nossas procedências, das nossas atitudes no sentido de estarmos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí no sentido de junto à Torá, junto aos salmos, para proteção, salvação, para que nenhuma praga chegue à nossa tenda. E caso ela chegue, a nossa confiança em Hashem, que se ele deu, como diz o profeta Isaías, e a Torá confirma isso, assim como ele deu a ferida, que ele venha trazer a cura com ela, ok? Vamos voltar aqui, né? E vamos deixar aí comentários adversos para outro momento, ok? Então o que nós queremos trazer para vocês aqui é exatamente um pouco sobre a questão Yehudá, o retrato de um líder, certo? Então Yehudá, em Bereshit, lá no capítulo 49, já chegando já nos finalmente do nosso primeiro livro, Bereshit, a bênção, né, que Yaakov traz sobre Yehudá, lá no capítulo 49, verso 8, ele diz, né? Yehudá, te louvarão teus irmãos, Yehudá é um filhote de leão, o poder não será tirado de Yehudá, nem o bastão de comando de seus pés. A videira amarrarás o teu burrinho e lavarás tua roupa no vinho e no sangue das uvas. Quando chegarmos nesse capítulo, vamos entrar com mais detalhes nessa passagem aqui. Então estamos iniciando vendo o retrato de um líder, Yehudá. Yehudá foi o progenitor de vários dos grandes sábios e líderes ao longo das gerações da história judaica. Entre eles, rei David,
que como ele nasceu no mês de Sivan e que também morreu no mesmo dia de seu nascimento. E Ehudá foi o pai de todos os reis da casa de David e do homem pelo qual toda a humanidade tanto aguarda, que é Mashiach ben David, que reunirá todos os judeus de volta da terra, em volta da terra, trazendo-os de volta à terra de Israel. Liderará a construção do terceiro templo e fundará uma era de paz e prosperidades perpétuas para toda a humanidade, não somente para o povo judeu, para toda a humanidade. Por aí vocês veem o quanto, né, o mundo religioso deturpou as profecias, né? Entre elas dizendo que o povo judeu não é mais a menina dos olhos de Deus, não é mais a noiva de Deus, né? E que já foi abandonada, né? Duro engano esse para quem acredita nisso daí. As profecias são eternas, como o dono da profecia é eterno. Então, este Mashiach procedente de Judá, conhecido como Mashiach ben David, filho de David, então ele estará à frente de toda esta redenção, reconstrução do Beit HaMikdash, o terceiro templo, e ele definitivamente será reconstruído e não mais será destruído. Ele vai permanecer eternamente. Quem não entende o que é eternamente, procure um dicionário aí, conhecido como o pai dos burros. Procure um dicionário e procure saber o que é eternamente, tá? Então o terceiro templo ele será reconstruído e será eterno. Isso, mais uma vez, cai por terra os famosos legados apocalípticos do mundo religioso, que o mundo vai, vai se extinguir. Mentira, não vai se extinguir coisa nenhuma. O terceiro templo será reconstruído lá em Jerusalém e ele vai ser eterno, ok? Dessa forma, também ele estará trazendo prosperidade não somente para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. O Deus da Torá, o Deus dos cinco primeiros livros da Bíblia, o Deus conhecido pela história da Torá, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, é o único Deus de todo o universo. É o único e verdadeiro Deus de todo ser humano, sem exceção. Ponto. Continuando. Ehudá, o quarto filho de Yaakov e Leia, nasceu no 15º dia do mês judaico de Sivan e deixou este mundo na mesma data 119 anos depois. O que, segundo a Mishnah judaica, indica que ele foi um homem justo que realizou plenamente sua missão nesta vida. Nascido no ano 2196 da contagem da criação, em 1565 antes da Era Comum, em Harã, enquanto seu pai Yaakov trabalhava para Lavã. Ehudá teve seu nome escolhido pela sua mãe, Leia. Olha aí, uma mulher sábia, uma mãe sábia. Esse nome que contém o impronunciável nome de Deus, o famoso tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado, amados, né, no intuito de orientar, certo? Orientar. O tetragrama sagrado não é para ser escrito, não é para ser falado. O tetragrama sagrado não é para ser colocado em camiseta, boné, né? Não é para ser colocado como uma inscrição numa parede, lá tem até oficina, tem, né, um monte de coisa por aí que colocam o nome de Deus, né? Oficina tal, bar não sei o que lá, bazar não sei das quantas, e por aí afora vai. O tetragrama sagrado, amados, não é para ser escrito, é para ser preservado para os dias de Mashiach, quando será restaurado a devida pronúncia do nome sagrado do Eterno, tetragrama sagrado. Então, por isso, não é nem para ser tatuado. Muito bem lembrado aí, Maria Luísa. Não é para ser nem tatuado, certo? Esse nome é um nome sagrado, ele precisa ser preservado,
né? Então, no intuito de orientarmos os amados, né? Então, cuidado com isso daí, né? Se você tem alguma coisa nesse sentido aí, né, com o tetragrama sagrado aí, procure aí um rabino para que possa orientar como você deve fazer para devidamente apagar esse nome, aquilo onde está escrito em papel, em parede, né, ou coisa semelhante, como fazer para poder fazer com que seja dado um fim adequado a essa inscrição, ok? Então o nome de Yehudá contém o impronunciável nome de Deus e deriva-se de uma palavra hebraica que significa agradecimento e louvor. Leia chamou seu filho de Yehudá para agradecer a Deus por lhe ter dado um quarto filho com Jacob. Mãe de 1/3 dos 12 filhos de Jacob, que seriam os fundadores das 12 tribos de Israel, ela tinha recebido mais do que o seu merecido quinhão. Ou seja, dos 12 filhos, ou 12 filhos de Jacob, as 12 tribos de Israel, ela deu à luz a 6 líderes do povo judeu, que foi Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issacar e Zivulon. E ainda ela deu à luz a Diná, que ficou conhecida a sua história, Diná. Mas todos eles nasceram sempre com uma ou duas irmãs, ou gêmeos ou trigêmeos, né? Yehudá teve 5 filhos, dois dos 3 primeiros, e Onã, foram os que faleceram, no caso de Tamar. Ele então tem outros 2 filhos com a bela Tamar, que foi Peretz e Zerar. Na Kabbalah, o relacionamento entre Yehudá e Tamar é comparado ao amor existente entre Deus e o povo judeu. Ok? Foi a união entre ambos que um dia traria salvação ao mundo. Relata ao Midrash que quando estava grávida, Tamar disse ao povo: profetas e redentores serão minha descendência. E assim foi. Os descendentes de seus filhos formaram a tribo de Yehudá, a mais populosa e prestigiosa das 12 tribos de Israel. Uma grande mulher justa e tenaz, a divina providência a escolhera para se tornar a ancestral da dinastia do rei David e do Mashiach. Sabe qual é a mulher? Não precisa falar? Lembrou? Quem lembra o nome da mulher? Dessa mulher que está falando aqui? Qual é o nome dela? Acabamos de falar agora. Tamar. Tamar, grande mulher. Mas por que de todos os 12 filhos de Jacob, Yehudá foi o escolhido para ser o progenitor dos maiores reis de toda a história judaica? Em seu leito de morte, Jacob conferiu a liderança de Israel a Yehudá, proclamando: o cetro não se distanciará de Yehudá, nem o legislador sairá do lado de seus pés, até que Shiló chegue. Shiló é uma das formas de expressar Mashiach, ou seja, e nem o legislador sairá do lado de seus pés até que Mashiach chegue. E por que os filhos de Israel são chamados judeus em homenagem a Yehudá? A razão histórica é bem conhecida. Após a morte do rei Salomão, o povo de Israel dividiu-se em 2 reinos. O reino de Israel foi formado ao norte por 10 tribos, tendo Shomerum, Samaria, por sua capital, ao passo que o reino de Judá foi chamado ou formado o reino do sul, nas áreas que circundavam a capital eterna e indivisível de Israel, Jerusalém, por apenas 2 tribos, a tribo de Yehudá e de Beniamim. O reino de Israel sofreu uma derrota final dos assírios no ano 722 antes da Era Comum, e a sua população suas 10 tribos foram espalhadas no mundo inteiro, e essas 10 tribos acabaram sendo assimiladas pelas nações, né? E agora aos poucos estão sendo resgatadas.
enquanto que o reino de Judá foi formado ao sul, permaneceu fiel à Torá, e no ano 588 antes da Era Comum foram derrotados por Nabucodonosor II. Jerusalém é arrasada, o templo destruído e seus habitantes levados cativos para a Babilônia, que é a famosa primeira destruição do templo, o primeiro templo sendo destruído, ok? E com a queda do Império Babilônico, eles voltaram para a Terra Santa e reconstroem Jerusalém e o templo sagrado. Com o passar do tempo, o termo israelita se tornou sinônimo do termo judeu, que originalmente se referia a um membro da tribo de Judá. Por essa razão, nós somos chamados de judeus, né? O povo judeu. No entanto, nem todo judeu provém da tribo de Judá. Os Kohanim e os Levim, por exemplo, se originam da tribo de Levi. Por que então nós nos autodenominamos de judeus? E por que a divina providência teria escolhido Judá para ser aquele que daria seu nome a todos os judeus, independente de sua origem tribal? E Judá, ele diz a seus irmãos: que proveito teremos matando o nosso irmão e ocultando o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não poremos nossa mão nele, pois ele é nosso irmão, ele é nossa carne. E os irmãos concordaram e venderam Yosef àquela caravana. E Judá, ele foi se tornando a referência de liderança entre os seus irmãos, certo? E dessa forma, através dos milênios, né, o termo judeu foi exatamente em consideração essa grande liderança de Judá, certo? Bom, a essa altura, nós temos aí, com a questão da liderança de Judá, que caberia a Reuven, que era o primogênito. Mas, segundo os nossos sábios, eles falam uma grande diferença de Judá e Reuven. Quando Yosef estava no poço, Reuven, ele se retira e vai fazer o seu jejum, as suas preces, certo? Enquanto que Judá permanece e ele está ali, vendo o que fazer para salvar a vida de Yosef. E foi naquele momento que ele viu a caravana de comerciantes passando e ele teve a ideia de vender Yosef. Segundo os sábios, foi uma coisa cruel, foi, mas muito mais cruel seria deixá-lo no poço, lá no fundo do poço, certo? O poço estava vazio e os habitantes do poço eram exatamente o quê? Cobras e escorpiões. Eles não puderam se aproximar de Yosef porque ele era um tzadik mesmo naquele momento. Então, o mal não pôde se aproximar de Yosef. Ou seja, a escuridão não pode se aproximar onde tem luz. Porque se a escuridão tenta se aproximar da luz, ela é automaticamente convertida em luz. Então, a sua força, ela passa a servir a luz. Por isso, aonde você estiver, seja luz e seja forte. Ok? Bom, aí nós temos aquele embate sobre a questão de Beniamim. Leva ou não leva para o governador? O governador disse: sem Beniamim não adianta chegar aqui, vocês morrerão se aproximarem. E então Judá, ele toma a frente dos seus irmãos, conversa com seu pai, traz os seus argumentos e ele fala para o seu pai: eu, Judá, me torno fiador de Beniamim. Se eu não trouxê-lo de volta, eu estarei apartado de ti eternamente. Resumindo, Yaakov aceita os argumentos de Judá. Por quê? Porque de todos os irmãos, somente Judá foi quem também teve a perda de 2 filhos. Sendo que Yaakov não teve a morte de nenhum, mas Judá, ele teve 2 filhos que morreram, no caso de Tamar.
Então Yehudá sabia exatamente o que significa a dor pela perda de um filho, mas também de 2 filhos, o quanto que isso é dolorido. E então Yaakov aceita os argumentos e dessa forma já começa ali de uma forma mais elevada a liderança de Yehudá. Eles retornam para o Egito e lá no Egito acontece exatamente o que? Acontece que Yosef, ele arma uma armadilha para os irmãos, para Beniamim, e ele é acusado de roubo da taça de prata do governador, e ele acaba dizendo que Beniamim vai permanecer escravo e que os demais irmãos podem ir embora, voltar para o seu pai. E nesse momento do nosso princípio, da nossa Parashá Vaigash, e se aproximou. Então nós temos nesse momento, o momento em que Yehudá se aproxima do governador. E esse aproximar-se do governador, como nós vimos aqui pelo comentário de Rashi, ele diz, não se enfureça contra mim se as minhas palavras parecerem ásperas. Mas, venho aqui primeiro fazer um apelo. Estou pedindo, por favor, leve em consideração Beniamim. Ele é o filho mais novo do nosso querido pai. Ele perdeu a sua mãe, ele perdeu o seu filho, e ele não suportará perder agora o seu filho mais novo. Se ele ficar aqui e nós voltarmos sem o moço conosco, certamente o nosso pai morrerá. Então, a princípio, estou pedindo, por favor. Mas, se todavia o governador não aceitar o nosso pedido, o que Judá vai fazer? Que atitude ele vai tomar? Ele vai aceitar a decisão do governador? Ele começou pedindo por favor, mas ele se aproximou. E ao se aproximar, ele estava pronto para o combate. O que vai acontecer ali? Para nós podermos aqui finalizar a nossa primeira aliada da semana, queremos trazer aqui, segundo os comentários do Rashi, a questão do conflito. Vamos ficar focados agora na questão do conflito ideológico, Yehudá e Yosef. O que significa isto? Esse conflito ideológico entre Yosef, por um lado, e os seus irmãos liderados por Yehudá, do outro lado, esse conflito espiritual entre Yosef e Yehudá girava em torno da questão da qual abordagem serviria mais eficazmente à causa da disseminação da consciência divina. Qual dos dois seria o mais eficaz para que seja divulgado a consciência divina, que há um só Deus, único, indivisível e incorpóreo, aquele que não tem princípio nem fim, porque ele é Insof, ou infinito, aquele que não nasceu nem morreu, ele é o que ele é, aquele que não é homem nem filho do homem, porque o homem e o filho do homem, quem tem esses títulos, diz o salmista, eles não têm o poder de salvar ninguém. Então, por isso, cuidado com aqueles que dizem que é chamado filho do homem. Nele não há salvação, e nem o homem há salvação. Só há salvação no único Deus, porque ele é o único Salvador, certo? Então, qual dessas abordagens seria mais eficaz para que o mundo possa se encher do conhecimento de Deus, como diz a profecia, assim como as águas cobrem o mar?
Então Yosef era a favor da participação proativa no mundo com a utilização de suas instituições, cultura, tecnologia e energia emocional para fins sagrados. O Rebbe disse isso, que nós precisamos saber aproveitar com temor aos céus a tecnologia que estão nos dando para podermos disseminar o conhecimento do único Deus. É isso, por exemplo, que nós estamos fazendo através da internet, os meios sociais, etc. e tal, usando a tecnologia para poder levar realmente a consciência de que há um único Deus e que Ele está acima de tudo e de todos. Só Ele é Deus, só Ele é Salvador, certo? Seus irmãos, orientados por Yehudá, preferiam afastar-se do mundo e das tentações e armadilhas que ele apresenta, optando por devotar-se à tarefa incessante de aumentar sua própria santidade e assim inspirar o resto do mundo a finalmente juntar-se a eles e imitar o seu comportamento. As prioridades distintas de Yosef e os seus irmãos, liderado por Yehudá, refletiam-se nas suas profissões. Por exemplo, Yosef, ele veio a ser um habilidoso administrador e estadista, profundamente envolvido em assuntos materiais, e os seus irmãos tornaram-se pastores, quase sem nenhum contato com a sociedade, dispondo de muito tempo para meditar sobre a magnificência da natureza e ligar-se estreitamente com Deus. Embora cada um desses enfoques possua suas vantagens inerentes, peculiares, Yaakov claramente apoiava o de Yosef, como vimos. Porém, ainda que Yaakov estivesse certo ao reconhecer que a visão de Yosef é mais primordial para a vitória na luta contra o viés antidivino do mundo, a posição de Yehudá é igualmente essencial, sendo na realidade complementar à de Yosef. Ou seja, Yehudá e Yosef, eles não podem estar em desequilíbrio. Por isso que a Parashá Vaigash se aproximou e Yehudá se aproximou de Yosef. Ou seja, essa aproximação ela traz harmonia, equilíbrio. Vamos falar de uma forma mais simples, aproveitando os nossos dias atuais. Yehudá, quem é Yehudá hoje? Os judeus que estão aí, mas essencialmente no campo espiritual, os judeus do Rabad, que através de milênios têm preservado a Torá na sua mais pura essência. Então, os rabinos do Rabad, do Hassidismo, têm preservado da forma mais pura possível a Torá. Então este é Yehudá, que a princípio ficou isolado da sociedade. Ficaram mais interagindo entre si, preservando a Torá, a essência do povo, bem como a sua origem. Mas o que está acontecendo? Sofonias 3:9. Os não-judeus se aproximaram de Yehudá. E dessa forma, como as 10 tribos estão perdidas no meio das nações, então esses não-judeus estão se aproximando de Yehudá cada vez mais. Está havendo equilíbrio. E nós, nesta harmonia com Yehudá, estamos ajudando a disseminar a consciência divina. E com isso, nós estamos apressando a revelação de Mashiach. Por isso, as duas investidas, ou as duas condutas
dos dois grandes líderes são importantes nos dias atuais. E Yehudá não pode perder a sua essência. Mas quando Yehudá se aproximou de Yosef, significa aquilo que o Rebbe Menachem Mendel exortou na década de 50 a princípio da década de 90, fazendo e falando com que os judeus, com que os rabinos, com que essa descendência de Yehudá venha se aproximar dos não-judeus, para trazer mais plenamente a consciência divina. E assim, nesta harmonia, nós podemos estar cumprindo Sofonias 3:9 e ajudando a disseminar o conhecimento de Deus nos quadrantes da terra, para que Mashiach venha rapidamente, que venha nos nossos dias e que seja para agora. Amém. Ok? Com a graça bendita do nosso Hashem, amanhã nós vamos continuar, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Ainda temos o enfoque dessas duas grandes lideranças. O que acontece nessa aproximação e qual é ou quais são as lições que nós podemos tirar para podermos ter mais do que nunca nos nossos dias, sem sombra de dúvidas, a realidade presente desses grandes dois líderes para os nossos dias. Shalom, shalom. Até amanhã, às 14 horas, à tarde com a Torá.